Os caminhos podem ser diferentes de tortuosos, mas a gente sempre acaba chegando onde a gente quer quando a gente é perseverante, acredita na força de vontade e acredita no talento que Deus te deu ou que você descobriu e o que é mais importante é você acreditar e chegar até o final como todos nós merecemos chegar. Celebrando de hoje é com Paulo Pavione, chamado carinhosamente de Paulinho. Ele é jornalista, ele é também o secretário de Comunicação Pública da Prefeitura de Suzano. Paulinho, obrigado por ter aceitado o convite prontamente. Obrigado, Gil. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. O Paulinho, você queria ser jornalista desde menino? Não. Desde menino, não. Meu pai queria que eu fosse policial, minha mãe queria... Meu pai é militar, né? Então ele queria que eu fosse pra academia, que eu fosse pra polícia e minha mãe queria... Não quis. Mas nem assim, Nunca cogitei. Pra agradar meu pai. Não vou agradar nada. Nunca cogitei. Não, porque a gente sabia desde sempre dos perigos, né, da profissão. E sobretudo em 2006, quando teve um grande ataque entre polícia e criminosos, né? Enfim, os criminosos ameaçaram muitos policiais. E a época, em 2006, meu pai cogitou ir para o Japão todo mundo. Então, desde pequeno, eu vivi e acompanhei muito. Porque ele é Pavione, que é da mãe. E Miyanishi do pai. Miyanishi. 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 Agora eu falei certo. É difícil, ainda bem que ele optou pelo Pavione. É mais fácil. Mas ele ficou chateado. Ele ficou? Ele queria eu uso Fuentes, que é da minha mãe. Né? Eu tenho também o sobrenome do meu pai, que é Melo, mas eu não usava, mas meu pai nunca falou nada, não. Se bobeasse, meu pai até falava que o Fuentes era dele. Ele incorporou. E a sua mãe queria que você fosse o quê? Professor? Não, minha mãe queria que eu fosse médico. Médico. Mas você não tinha inclinação para medicina? Nenhuma. Nunca tive. Eu sempre gostei mais da área de gestão ambiental, que foi uma das minhas... paixões durante o ensino médio. Ah, foi? Foi. Eu fiz um trabalho, eu sou formado em administração em curso técnico, mas sempre com vocação para gestão ambiental. Então eu fiz um trabalho de ISO 14001 com a Sabesp, um trabalho sempre voltado ao meio ambiente, e inclusive hoje uma super parceria com o secretário André Chiang de meio ambiente, mas a minha vida foi me direcionando para o jornalismo. E eu fui o primeiro da família... Como foi direcionando? Como é que um adolescente... Na época de colégio, eu tinha alguns professores que falavam que eu falava muito. Tá. E eles gostavam que eu fizesse apresentação. E aí eles falavam, não, você tem que fazer teatro, fazer coisas, porque eu gostava de... Ir pro mundo da comunicação. Exato. De uma maneira geral. De uma maneira geral. E eu gostava de ir à frente, apresentar trabalhos, falar... Já era exibido. Já era exibido. Mas você, assim, se inspirou em alguém, por exemplo? Joelmir Betting, assim, tinha alguém? Não. Gil, eu gostava muito do Fantástico. Gostava muito do Fantástico. Então, você olhava os apresentadores, né? E aí você se inspirava. Mas eu sempre gostei muito da parte de entretenimento. Então, eu gostava muito de Zapping Zone, que era um show que tinha dentro do Disney Channel. E eu era pequeno, eu falava assim, mãe, eu vou apresentar o Zapping Zone. E aí eu fiquei com aquilo, gostava muito de Leitura Dinâmica, que era um jornal pocket, assim, da Rede TV. Que tem até hoje, né? Tem até hoje. Hoje é a Joyce Mafezoli, uma das apresentadoras, que foi aqui, jornalista nossa aqui da Câmara de Suzano, e viveu aqui durante muitos anos, né? Que bacana. E aí eu falei que eu queria ir para a área do jornalismo pelas apresentações e pela área de TV. Só que quando eu entrei no mundo da comunicação, eu já fui direcionado para a política. Era aí que eu ia, já está antecipando, nós vamos acabar no primeiro bloco. Mas você tinha vontade de ser apresentador de televisão? Não. Não, eu queria trabalhar com produção. Quando eu comecei a entender um pouco mais, eu sempre gostei. Produção de quadros. Produção de conteúdo. Mas daí você fica atrás das câmeras. Eu fui para o jornalismo com essa premissa, mais de trabalhar com apresentação. Só que quando eu cheguei na faculdade, a produção me encantou.
Eu também gosto de produção. Eu adoro criar algum conteúdo eu gosto. e falar, vai lá, Gil, apresenta. Eu gosto de produção. A produção é a alma, a estrutura de um programa, enfim, é a produção, né? Mas foi muito rápido, assim, esse desejo, porque esse ano, Gil, agora em julho, eu completo 10 anos de carreira. E... Uau! Foi muito rápido. Foi muito rápido. Tudo na vida do Paulinho foi muito rápido, mas não vamos falar tudo muito rápido, não, senão a gente termina no primeiro bloco. Mas assim, trabalhar em jornal, você nunca quis? Eu quis por um período, trabalhei no Diário de Ferraz. Então você trabalhou? Trabalhei no Diário de Ferraz com o Bra Santos, inclusive, com o Jairzinho. Trabalhei no Diário de Ferraz e fiquei lá um período. Mas eu comecei a carreira, de fato, no primeiro semestre da faculdade. Eu entrei na faculdade e aí eu fui para uma agência de marketing em São Paulo. A agência chama iCustomer, uma agência que atendia o Todinho, Doritos, a PepsiCo. Grandes empresas. E aí eu fui, mas como estagiário? Eu entrei estagiário eu era analista de mídias sociais para a marca Doritos. E aí lá eu comecei a me engajar em rede social. Nós vamos falar de rede social aqui, porque tem muita gente que tem muita dúvida em relação a isso, e o Paulinho é especialista nesse assunto também, né? E aí, Gil, aí eu gostei de trabalhar com rede social, mas eu tinha o desejo de trabalhar em redação. Mas 10 anos atrás? Não, 10 anos atrás não, isso 2013. Foi 13 anos atrás? Não, 10 anos, 2013. Mas você falou que entrou no primeiro semestre como estagiário? Isso, na faculdade. Na faculdade. Eu comecei a faculdade em 2013. Você começou em 2013? Com 17 anos. Então você não tem 10 anos de formado? Não, 10 anos de formado, 10 anos de trabalho, de trajetória. Então 10 anos atrás as redes sociais eram bem inferiores ao que é hoje. Sim, com certeza. Mas ainda assim, o Facebook estava no ápice em 2013, estava ali onde estava todo mundo já mexendo, o Twitter também estava se consolidando, então eu trabalhava muito... O Instagram era fraco. Ainda estava engatinhando, mas o Twitter e o Facebook correram muito pro Instagram hoje andar bem, né? Você teve Orkut? Eu tive Orkut, tive Hotmail. Nem eu tive Orkut. Quando eu era já pequeno, já tinha rede social, né? Então, a gente, à medida que vai crescendo, já vai se aliando às redes. As redes sociais, é impressionante como a gente não vive sem as redes sociais, né? Mas assim, assessoria de imprensa você também trabalha até hoje? Até hoje. Até hoje. Eu amo, Gil. Eu troco qualquer coisa do jornalismo por assessoria de imprensa. Assessoria, né? Criação de texto, elaboração de conteúdo. Cuidar da imagem de alguém é tão gostoso. É muito fabuloso. Eu gosto muito. É muito fabuloso. A gente vai falar sobre tudo isso nos próximos blocos. Você continua aqui comigo, Paulo Pavione, jornalista, secretário de Comunicação Pública da Prefeitura de Suzano. A gente volta já. Lugar que realiza sonhos, que transforma momentos importantes em acontecimentos únicos. Este é o Espaço Sublime Festas. Aqui é onde a magia acontece. São casamentos, formaturas, debutantes, confraternizações, eventos corporativos. Tudo pensado com todo o carinho, qualidade e o atendimento que você merece. E sabe o que é mais legal? Aqui você não precisa se preocupar com nada. Você terá uma assessoria completa, serviço de buffet, iluminação, DJ, decoração, enfim. É uma ampla estrutura para que tudo saia do jeitinho que você quer. E o mais importante, os preços estão imperdíveis, a condição de pagamento é facilitada, eles parcelam e já estão com a agenda aberta para 2024 e 2025. Tá esperando o quê? Cada cantinho aqui é pensado com muito amor. Venha realizar seu sonho aqui no Espaço Sublime Festas. O Estúdio Daniele Mello é conhecido por várias técnicas de alongamento dos seus fios, preservando a saúde e a naturalidade dos seus cabelos. Sempre se aperfeiçoando para melhor atendê-los, eles trazem uma nova técnica exclusiva criada pela Daniele Mello, que é a aplicação da fita finalizada na Nanotech. E não para por aí. Aqui você também encontra os mais modernos tratamentos, como harmonização facial e corporal. Vamos começar pela facial? Aqui você encontra o famoso Botox, preenchimentos e bioestimuladores. Já na estética corporal, você encontra enzimas para queima de gorduras e bioestimuladores para flacidez.
fora os aparelhos de última geração. Tudo para te deixar ainda mais linda. E além de tudo isso, tem uma novidade que já é um grande sucesso. Harmonização do bumbum, Glúteo Max e bioestimuladores. Tá se perguntando o que é isso? Eu te explico. É um procedimento que fortalece o músculo do bumbum, empina, melhora celulite e flacidez com o resultado dos sonhos. Um bumbum empinado e durinho. São tantos procedimentos que eu passaria o dia todo falando. Por isso, eu te convido a agendar uma avaliação gratuita. Estúdio Daniele Mello, realçando o brilho que já existe em você. Celebrando de hoje com Paulo Pavione, que é jornalista e é secretário de Comunicação Pública da Prefeitura de Suzano. E a gente falou um pouquinho da trajetória dele no primeiro bloco e encerramos falando de redes sociais. Nós vamos falar de redes sociais, mas eu queria assim, as redes sociais são meio injustas, não são? Depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. São injustas. Ele não entrega mais as coisas da gente como entregava. Se você impulsionar uma vez, que é importante impulsionar, aí eles entendem que você tem grana para impulsionar. Aí você tá ferrado, que você só tem que impulsionar. Eles só querem dinheiro, não é isso? Também. Ele não vai falar, mas eu falo que dá um pouco de raiva, às vezes, em relação a isso. Porque hoje em dia, por exemplo, a gente vê que isso virou um meio de vida muito grande, né? As pessoas ganham dinheiro com isso. E ganham muito. Bem, né? Ganham bem. Você chegou a ministrar, ainda ministra curso no SASP para de alfabetização digital. Alfabetização digital. Destinado à terceira idade? Destinado à terceira idade. Como é que é isso? Surgiu muita gente pedia para aprender a mexer em rede social. Porque quem é mais velhinho, assim, não tem tanta ligação, né? Então chegava muito pedido para eu ajudar, para explicar, para ensinar. Então eu falei com a Larissa, com a primeira-dama. Larissa Chiuch, nossa primeira-dama, competentíssima. Eu conversei com ela sobre a possibilidade da gente ajudar a melhor idade e ela veio com a proposta para ministrar um curso de alfabetização digital. O nome do curso era Redes Sociais para Melhor Idade. E aí eu ensinava a mexer no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, para os meus idosinhos lá. Eles me chamavam de Netinho. Netinho. Netinho Paulinho, como é chamado carinhosamente o nosso secretário. Paulinho, e deu bom resultado? Como é que é? Gil, eu tenho um grupo com eles até hoje. Foi muito bom durante a pandemia para eles, porque as aulas que eu ministrei foram nos anos de 2018 e 2019. Você iniciou antes da pandemia. Antes da pandemia. Então, quando chegou o período pandêmico, eles já sabiam montar grupo de WhatsApp, já sabiam fazer videochamada com os filhos. Tudo espertinho. Tudo espertinho. Então, foi bem bacana. Inclusive, a gente fez algumas ações com eles via WhatsApp, via internet. Onde que a gente arruma namorada? Perguntava, não? Também. Tem que perguntar, tem que saber, né? Porque tem lugar pra isso também. Networking e relacionamento. Né? Tá certo, tem que namorar mesmo, né? Não, mas foi uma experiência muito gostosa. E eles são bastante engajados, Gil. São pessoas que estão ali dispostas a aprender de fato e colocar para funcionar. Então, se vocês recebem aqueles bom dias de grupo de WhatsApp, a culpa é minha, viu, Gil? Eu detesto. Eu não respondo. Tem que responder, Gil. Como tem que responder? Eu tenho um grupo que eu não vou falar de onde que é. Todo mundo, tem uns 100 e sei lá quantas pessoas. Manda bom dia, depois manda boa tarde, depois manda boa noite e depois manda até amanhã. Não dá pra responder. Tem que ser prático. Tem que saber para que você está utilizando aquela plataforma, né? Se for um grupo de família, é natural. Se for algo mais ameno. Não, se a minha família... Se for de trabalho, daí você tem que ser bem Se bem o prático. meu grupo de família mandar bom dia, boa tarde, boa noite, eu saio do grupo. Não, eu acho que a gente tem que ser objetivo, né? Esse tempo que você perde para mandar mensagem copiada, eu não acho isso legal. Se é uma mensagem que você escreveu para mim, eu dou valor. Agora, uma mensagem, um Ctrl+C, Ctrl+V, não acho isso muito interessante. As redes sociais, que eu disse no começo que estavam injustas, elas possibilitam também muitas outras
coisas boas na vida da gente, né? Como os engajamentos. Como é que a gente descobre engajamento, por exemplo? O engajamento é a somatória de curtida, alcance e compartilhamento. Como é que a gente consegue seguidores? A gente consegue seguidores criando conteúdos virais. Sobretudo utilizando hashtags, utilizando o impulsionamento, ferramentas que o próprio Facebook, o Instagram, o TikTok ou outra rede social nos dá. Mas assim, isso é só para quem entende. Que hashtag você põe? O que é viral? É muito difícil, não é tão simples. Não, ó, eu te falei, você tem um super alto astral. Falei pra você esses dias, falei, Gil, vamos começar a criar conteúdo, você contando histórias, ou hoje, começando o nosso programa, você começou com uma frase motivacional, falando de coisas que engajam. Sim. Então talvez essa seja a sua vocação também para as redes sociais. Imagina você criar reels todos os dias pela manhã, colocando frases que impactam de alguma forma a vida das pessoas. Eu procuro sempre buscar o início de um programa, alguma coisa que eu recebo, que eu leio, que eu acho interessante, ou alguma coisa que tenha a ver com o papo que eu terei com o entrevistado, que são às vezes os caminhos tortuosos que a gente vai percorrendo, que nós vamos falar disso também, que ele foi nomeado secretário de Comunicação Pública muito jovem, né? Mas nós vamos falar disso já, senão acaba o programa agora. Muito jovem, você se formou muito cedo, começou a trabalhar na área muito cedo, trabalhar em prefeitura muito jovem? Foi. Não foi isso? Foi mesmo. Com 17 eu nunca tinha trabalhado com outra coisa a não ser jornalismo. Então eu só sei ser jornalista, Gil. E com 18 já comecei a atuar. Meu pai queria que eu terminasse a faculdade para começar a trabalhar, mas você com aquela, sabe, a gente com aquela ânsia, aquele gás. Então eu comecei a trabalhar, fui para o jornal, depois eu já fui para a prefeitura com 20 anos. Muito novo. E aí eu fiquei na prefeitura de Ferraz de Vasconcelos por 1 ano e meio. Lá eu trabalhei em cargo de comissão, fui estagiário, depois em cargo de comissão. E aí eu trabalhava na prefeitura dentro da área de comunicação. E aí você conhece tudo, né? Você acaba conhecendo secretarias, a estrutura, poder executivo como um todo. Então depois eu dei continuidade, fui para o Instituto Butantan, que é ligado à Secretaria Estadual de Saúde. À época o secretário era o Davi Wippe. Eu trabalhava lá também como assessor de imprensa. E aí eu fiquei no Instituto Butantan também trabalhando por mais 1 ano. Então eu tive bastante tempo, 2 anos e meio até vir para a prefeitura em órgão público. Então você acaba conhecendo toda a estrutura. Quando eu cheguei em Suzano não foi muito diferente as estruturas, né? O que muda é o engajamento do prefeito, que o prefeito Rodrigo Axuxi é um prefeito que engaja, que trabalha, que faz acontecer. E que anda. A gente vai para mais um pequeno intervalo comercial. No próximo bloco a gente vai falar como foi assumir a Secretaria de Comunicação Pública. A gente volta já. A Renovasan Tecnologia em Energia Solar é uma empresa que busca o atendimento com a máxima qualidade e as melhores condições aos seus clientes. Com capacidade técnica para atender grandes e médios consumidores, apresentando projetos que tragam sempre o melhor custo-benefício. É economia na conta e agilidade na instalação. Renovasan, sempre uma ótima opção. Celebrando hoje com Paulo Pavione, jornalista e secretário de Comunicação Pública da Prefeitura de Suzano. Já falamos de tantas coisas e ele falou de assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa é uma coisa que me fascina, que eu gosto muito, e o Paulinho também falou, porque é amplo, né? Às vezes as pessoas falam, mas vai ser jornalista para trabalhar onde? Onde, né? Não, sempre acham que é para trabalhar em TV ou trabalhar em revista, jornal. Pode ser também. Pode, mas o jornalismo é muito amplo. Amplo. E muito gostoso, né? Gostoso. E existem, como médico, né? Hoje especialistas em mão, especialista em pé, em ombro. Jornalismo também é uma área muito grande, né, Paulo? Sim, eu fiz especialização em marketing político, tenho capacitação em comunicação pública, em mídias sociais. E agora eu estou me formando, terminando minha pós-graduação em comunicação digital. Então eu quero também aprender de tudo um pouco dentro do jornalismo. E agora,
com a era digital é tudo ainda mais amplo. O futuro é a comunicação digital. O futuro é a comunicação digital. O marketing digital está aí, está mostrando a importância. No período pandêmico foi muito colocado à prova. Muito importante. Eu acho que foi ali que virou, né? Foi. As lives, as entrevistas. Amei, como eu adorava fazer live. Por mim, eu fazia live no resto da vida. Como era gostoso e prazeroso. Sim. E o público que a gente tinha era absurdo. O pessoal estava preso em casa e eles... A criação de conteúdo, a pessoa se reinventar. Eu fiz live de segunda a segunda, né? Foi. E tinha público. Tinha. E tinha gente ali pra engajar. Todo dia, sábado. Mas sábado não é dia. Não, tem que fazer, vamos fazer. Domingo não é dia, vamos fazer. E foi muito prazeroso. Foi uma descoberta muito grande, né? Não, e você manda muito bem nas lives. Era muito legal conhecer mais. E é uma entrevista dinâmica, que não é aquela coisinha... Né, sempre foi descontraído e era legal. E durante a pandemia, os bares, as lanchonetes que estavam fechadas, amigos meus que estavam fechados, acabaram vendendo lanche, vendendo pizza. E era muito legal, porque falavam, meu Deus, Gil, vendi 10 pizzas. Falei, meu Deus, o cara vendeu só 10 pizzas e está festejando. Mas não tinha vendido nenhuma. Durante 15 dias não tinha vendido nenhuma. Foi um período muito triste. Foi triste. Mas a gente aprendeu muita coisa, né? Paulo Pavione tem um livro, já publicou um livro. Fala desse livro. O livro se chama Até que a Morte Nos Separe. Até que a Morte Nos Separe. Fala do quê? É um livro que conta a história de 5 mulheres que passaram pelo ciclo da violência doméstica. Não é romance, claro. Não. O livro, ele conta a história, é um livro com personagens reais. Verídico? Sim, eu fiz em 2016, quando a Lei Maria da Penha completou 10 anos, eu fiz uma peregrinação na região sudeste do Brasil. Fui para Minas, para o Rio, para o Espírito Santo, aqui em São Paulo. Entrevistei dezenas de mulheres que passaram por violência doméstica. E o que me chamou muita atenção é que muitas mulheres que passaram pela violência doméstica, elas passavam por um ciclo. E elas falavam muito desse ciclo, que é um ciclo formado por 3 fases. Primeiro, o homem cria a tensão, depois ele agride, ele pratica a violência, e depois ele se torna um homem romântico para tentar reconquistar a confiança da mulher. Isso é um ciclo que pode durar anos. Isso é uma característica. É uma característica. E aí, entrevistando diversas mulheres, eu selecionei 5 mulheres. A ideia era que a gente pudesse, por meio do livro, abranger todas as mulheres. Então, eu tenho uma mulher de 20, de 30, de 40, 50 e 60 anos. Que não são identificadas. Que são identificadas. Elas fizeram questão de dar o rosto, o nome real, a história. A única coisa que eu oculto é o nome do agressor, enfim. Mas as mulheres, a foto delas está estampada no livro. Então, cada capítulo é a foto dela com um título que ela escolheu para colocar na parte dela da obra. Então, foi um aprendizado. Eu tenho, enfim, minhas 2 avós sofreram violência doméstica. Então, foi um momento de descoberta ali, enquanto homem, conversar com mulheres, entender a história delas e colocar isso em um livro foi bastante importante. Mas você lembra da violência que as suas avós sofreram ou você soube? Eu não conheci meus 2 avós. Ah, tá, você soube. Eu soube. E aí, através dos meus pais, das minhas próprias avós, e aí, em 2016, a Lei Maria da Penha completou 10 anos e eu queria entender um pouco melhor como que funcionava tudo isso. Então foi quando eu tenho uma menina de 20 anos que tinha naturalizado a violência, porque a avó sofria, a mãe sofria, e ela começou a sofrer do namorado e achava que era normal, todo mundo apanhava. Até ela entender que não era, e ela conseguiu se desvencilhar. Eu tenho uma mulher que esperou o filho completar 18 anos, porque o marido, o ex-agressor, enquanto advogado, tinha um irmão advogado, que dizia que se ela fizesse qualquer declaração, ele ia tirar os filhos dela e ela ia ficar sozinha. Então ela aguentou a agressão por 18 anos para poder se desvencilhar do agressor. Eu tenho uma personagem que sofreu violência dos irmãos, que eram usuários. Então são histórias muito, muito fortes e as mulheres deram rosto, nome, tudo com o objetivo de engajar outras mulheres a também conseguirem se desvencilhar dos seus agressores, né? Como é importante a gente falar sobre assuntos delicados, talvez a gente tenha pessoas até assistindo aqui o Celebrando, que sofre, passa por isso e não sabe o caminho. O primeiro caminho é a denúncia. As mulheres têm medo de denunciar. Muitas têm. Sim. A maioria, né? E não é nenhuma uma questão que a gente pode culpabilizar alguém.
a pressão psicológica, o que ela vivencia, a história, porque a gente olha para a vida das pessoas muito com a nossa própria régua. Então, assim, eu, Gil, Paulinho, faria dessa forma. Sim. Por quê? Porque várias construções de vida me trouxeram esse momento para ter elucidar melhor o que está acontecendo na minha vida. Agora, tem muitas pessoas que estão presas dentro desse ciclo por não conseguirem entender que aquilo é uma violência. Você orienta as mulheres como agir no caso de agressão no livro? Certeza, com certeza. Eu conto a história das 5, mostro quais são as formas de violência, mas antes e depois das histórias eu falo sobre dados de violência e quais são os tipos de violência. Você fala das penas que os agressores sofreram? Não. Não falo. Eu só falo sobre a história delas, da mulher. Então, a partir do momento que a única mulher que tem medida protetiva é a Rose, que é a terceira personagem do livro, é a única que conseguiu ter a medida protetiva. Os demais não entendiam como funcionava a Lei Maria da Penha. E foi justamente por isso que o livro ele surgiu, para ajudar outras mulheres a entenderem a lei e irem atrás desse apoio. E quem quer comprar esse livro, onde acha? O livro ele não é vendido, eu não quis colocar o livro à venda. Eu coloco o livro à disposição das mulheres, porque ele tem uma causa social. Mas ele é físico ou ele é digital? Digital. Eu fiz 1000 exemplares à época, distribuí gratuitamente os exemplares e transformei em e-book para poder ajudar outras mulheres. Inclusive, tem uma aula minha de junho no curso de promotoras legais populares que eu falo sobre comunicação, redes sociais e cito o livro, e muitas mulheres vieram no meu Instagram, no meu e-mail, pedir esse exemplar. Eu envio gratuitamente para poder entender essas histórias e também poder se desvencilhar. @Paulo Pavione, anota aí. A gente vai para mais um pequeno intervalo comercial e já voltamos. Residencial Caxangá 2, um empreendimento com 2 dormitórios, elevador e uma vaga de garagem. É o conforto que a sua família merece, com playground, espaço pet, área de churrasco, salão de festas e muito mais. Sabe o que é melhor? Ele fica a apenas 10 minutos do Suzano Shopping. A entrada é facilitada em 36 vezes. Documentação grátis, mais TBI, registro e taxa. Empreendimento Gênia, 30 anos, construindo com qualidade. Celebrando hoje com Paulo Pavione, jornalista, secretário de Comunicação Pública da Prefeitura de Suzano. Você assumiu a secretaria com quantos anos? Assumiu como secretário com quantos anos? Com 27. 27 anos. Foi 27. Um susto? Foi um desafio. O prefeito Rodrigo ter me convidado foi uma surpresa. Mas você não sofreu bullying por ninguém? Não. É porque tem gente que às vezes... Né, não, acompanhou. Você já era funcionário da secretaria? Era diretor? Eu estava como assessor estratégico. Assessor. E aí eu fiquei por um bom período. Eu estou desde o começo da comunicação, então não tive nenhum sofrimento ali na passagem. Mas você mudou alguns trâmites do seu trabalho, porque hoje efetivamente você fica mais dentro da secretaria por conta de assuntos internos ou não? Sim. Sim. Nossa, principalmente por isso. A parte administrativa, ela te toma um tempo danado, né? Então, eu fiz todo um reajuste lá interno para ter mais pessoas para acompanharem as agendas, porque eu gosto muito de estar na rua, Gil. Mas é muito difícil você ficar na rua e se dividir com a parte administrativa. Então... o ficar na rua que o Paulinho diz é acompanhar o prefeito. Inaugurações, as agendas, e a nossa gestão é uma gestão que entrega obras todos os dias. Não é fácil. O prefeito o prefeito Rodrigo Achiuchi, ele tem uma característica, eu ia falar Paulo é o secretário, não é o prefeito. O prefeito Rodrigo Achiuchi, ele tem uma característica de... Ele não para, de manhã, de tarde, de noite, de madrugadinha, sexta, sábado, domingo e feriado. A equipe está pedindo água e ele está firme e forte. Ele e a Larissa. Sim. Os dois. Acompanhar os dois não é fácil. Não é fácil, Gil. Mas a gente tá firme e forte, né? Eles têm uma energia que... Digamos que nós estamos indo bem, mas não é fácil. Não, você acompanha de perto todo o trabalho há anos aqui na cidade. Você tem visto
Porque esses últimos anos de entrega, Gil, não é verdade? Eu, particularmente, nunca vi no Alto Tietê, não vou falar de Brasil nem de São Paulo, mas eu nunca vi no Alto, porque eu não tenho conhecimento para falar sobre isso, senão falaria. No Alto Tietê, eu nunca vi um prefeito e uma primeira-dama tão atuantes, os dois, ao mesmo tempo, como Rodrigo e Larissa. Eles são extremamente envolvidos, né? Nunca vi. Nem em Suzano nunca teve. Dois junto, nunca teve. É a primeira vez. É a primeira vez. E que tem surtido um resultado muito O Rodrigo positivo. devolveu para nós já falamos isso aqui algumas vezes, já falei até com ele aqui, que o programa de estreia foi com ele, já tá na hora de eu trazer ele de novo, né? É. A Larissa também, que já faz tempo, hein? Eu falei, o Rodrigo devolveu a dignidade ao suzanense, né? De voltar a viver na cidade de Suzano. Ele tem uma fala que ele sempre destaca que, independentemente de obras entregues, da grandiosidade de trabalhos realizados, o que ele mais preza é o resgate do orgulho de ser suzanense. E de fato ele tem Mas feito isso é nítido que ele devolveu. E conseguiu, né, Gil? Conseguiu Se consolidar, conseguiu entregar e tá mostrando uma outra diferença, que um segundo mandato tão grande quanto o primeiro, que está superior. Haja fôlego. Pois é. Haja 8 fôlego. anos. Paulinho, a gente está chegando na reta final aqui do nosso bate-papo gostoso e descontraído. Onde você pretende chegar, como jornalista, por exemplo? Porque o mandato termina. Com certeza. Nós não sabemos quem vem e eu já até desconfio. Já até falei aqui, né, Pedro Ix? Mas a gente só desconfia. Onde você pretende chegar como jornalista? Gil, eu gosto muito do trabalho de assessoria de imprensa e desejo continuar nessa pegada. Eu quero ter um trabalho junto a algum deputado. Eu acho que vai ser bastante gratificante para minha carreira, engrandecedor, estar ou em Brasília ou na Lesp. Eu acho que vai ser uma experiência muito gostosa. Mas André do Prado, não chama agora não, que senão o Rodrigo briga com você. Mas vai ser, eu acho que, uma experiência que eu preciso trabalhar e focar em uma persona, né? Trabalhar com um político. Porque prefeitura tem 20 secretarias para cuidar, tem que falar com 20 secretários, com gabinete, prefeito. Então é um trabalho bastante intenso. Trabalhar com deputado também é intenso, mas é uma imagem para você cuidar. E eu quero ter essa experiência de atuar, estando em Brasília ou em São Paulo, com um deputado. Eu tenho certeza que Suzano vai também conquistar muito mais obras e investimentos. Sem dúvida. E diante das câmeras você não tem pretensão nenhuma? Não, Gil, acho que não é minha vocação. Acho que eu vou deixar tudo isso com você, com a Manu. Vocês têm vocação, têm talento. Eu gosto de ficar em bastidor, gosto de assessoria. Bastidores é muito bom. Muito gostoso. É muito gostoso. Mas estar diante das câmeras também é gostoso. Perdão, tô com uma gripe que não passa, né? É uma tosse de 15 dias, uma gripe eterna. Pós-pandemia, pós-Covid, a gente ficou tudo assim, né? Meio atrapalhado. Bom, a gente está na reta final aqui, Paulinho, e eu quero desejar para você sucesso na sua trajetória. Menino, hoje com 28? 28 anos. Um menino, né? Mas com responsabilidades. Porque assumir um cargo de tamanha importância não é tão simples. Né? Tudo tem, na vida tudo tem um peso, né? Quanto maior. Ônus e bônus. Tem. Tudo tem. E a gente tem que saber que existe e tem que saber que isso aí tem que ser enfrentado de peito aberto, né? Eu quero desejar, brindar esse momento com Paulo Pavione, nosso jornalista, secretário de Comunicação Pública de Suzano, da Prefeitura de Suzano, desejar sucesso para você na sua trajetória como jornalista, como assessor de imprensa, nos bastidores ou não, à frente da Secop, ou não, profissionalmente, que você escreva mais livros, que você disponibilize mais conteúdo para as pessoas poderem crescer profissionalmente, porque a gente aprende. Todas as vezes que a gente ouve você falando, ou vê as coisas que você faz, a gente aprende muito. Muito obrigado. Obrigado por tudo, obrigado pelo apoio. Sucesso. Obrigado. Saúde. Saúde. Tchau.